Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material muito instigante do Pastor Cleves, da Igreja Batista Crescer. Recebemos um estudo dele sobre o Evangelho de Marcos que busca responder uma pergunta que parece simples, mas olha, não é. O que realmente significa ser um discípulo? Nossa missão aqui é entender a diferença fundamental que o texto aponta entre ser um discípulo e ser, por exemplo, um voluntário. E essa distinção já começa de um jeito bem provocador, né? Porque a gente vive numa cultura que valoriza demais o voluntariado. O próprio estudo traz um dado que, nossa, me impressionou. Mais de 80 milhões de brasileiros fazem algum tipo de trabalho voluntário. É um número gigantesco, uma força enorme. Exatamente. Só que o argumento central do material é que a lógica do discipulado é o exato oposto da lógica do voluntariado. Oposto, como assim? Porque, à primeira vista, parecem coisas bem parecidas, né? Pessoas se dedicando a uma causa. A grande diferença está no ponto de partida. No voluntariado, a iniciativa é nossa. A gente vê uma causa, se identifica e aí decide ajudar. A autoridade da ação está em mim. Isso. No discipulado, segundo o estudo, a iniciativa é divina. Não é alguém se oferecendo, é alguém respondendo a um chamado. O texto deixa bem claro. Jesus não colocou um anúncio de procura esses seguidores. Ele se aproximava de pessoas específicas e dizia com autoridade, segue-me. Ah, entendi. A coisa toda vira de cabeça para baixo. Não é sobre a gente escolher, mas sobre responder a uma convocação. Exato. E para aprofundar essa ideia de chamado, o estudo faz uma coisa que eu achei fascinante, que é ir fundo na origem de algumas palavras-chave no grego. É quase uma análise forense, sabe? Sim, para resgatar o peso original da palavra. Isso. A primeira que o material analisa é o verbo chamar, proscaneumai. No nosso dia a dia, chamar pode ser um convite, algo casual. Mas o estudo mostra que o sentido de proskaleumai é muito mais forte. Significa chamar para si mesmo, convocar. É quase uma intimação. Não é um se você quiser vir, tudo bem, é um venha. Precisamente. E a implicação disso para a identidade da igreja é enorme. Segundo essa lógica, a igreja não é um clube de pessoas que decidiram se juntar. Ela é, por definição, a assembleia dos chamados, a reunião daqueles que foram convocados por Deus. Quer dizer que a identidade do grupo não vem da adesão de quem entra, mas da autoridade de quem chama. Isso muda muita coisa. E uma vez que a pessoa é chamada, o próximo passo, segundo o texto, é o seguir. A palavra usada para isso, akoloteio, também tem uma imagem muito forte. Muito forte. O significado literal de akolócio é acompanhar alguém na mesma estrada. É uma imagem de movimento, de jornada. Tira o discipulado do campo só das ideias, né? Exato. Não é só uma crença estática na cabeça. Vira uma ação, um caminho. O exemplo que o estudo usa é perfeito, o de Bartimeu, o cego. Depois de ser curado, a Bíblia não diz que ele passou a acreditar em Jesus. Diz que ele o seguia a estrada fora. Isso é interessante porque muda a ideia de fé, de algo que a gente tem para algo que a gente faz. E na prática, como é que isso afeta o dia a dia? Afeta em tudo. Se a fé é uma jornada na mesma estrada, cada passo, cada decisão é feito em relação àquele que vai à frente. E o estudo deixa claro que não é só caminhar junto, é crer e obedecer aos seus mandamentos. É um compromisso de alinhar a sua rota com a rota do mestre. E essa ideia do guia que vai na frente se conecta com a terceira palavra que o estudo analisa, o psuon, que significa ir atrás, certo? Exatamente. A posição define a relação. O discípulo vai atrás de Jesus. A frase de Marcos, vinde após mim, é central. Não é vinde ao meu lado, nem vinde à minha frente. Não. É vinde após mim, na posição de quem aprende, de quem confia no guia que já conhece o caminho. Então, juntando tudo isso, o que a gente tem é um retrato bem claro. A iniciativa do chamado é de Jesus. A natureza é uma jornada, com ele sempre à frente. O propósito é prático, é para um serviço. E a resposta esperada é imediata. E essa teoria toda ganha vida quando o estudo nos apresenta um exemplo prático, quase um estudo de caso, que é a história de Levi. O coletor de impostos, que depois vira o apóstolo Mateus. Uma escolha que, por si só, já diz muito, né? A cena, em Marcos, é muito direta. Jesus o vê na coletoria e diz uma única coisa: segue-me.
E ele vai. E para a gente entender o impacto disso, a gente precisa lembrar quem era um coletor de impostos naquela época. Eles eram vistos como traidores, impuros, corruptos, trabalhavam para o Império Romano, o opressor, socialmente estavam no mesmo nível dos párias. Então, quando Jesus chama um deles, ele está fazendo uma declaração pública. E o estudo detalha as características desse chamado usando Levi como modelo. A primeira coisa que o material aponta é que a escolha é soberana. É Jesus quem escolhe. Mas isso pode soar um pouco determinístico, né? Como o estudo lida com isso? O texto bíblico afirma. E o texto é claro. Jesus viu Levi. A ação parte de Jesus. Levi não estava procurando um mestre, não levantou a mão. Ele estava trabalhando. O estudo reforça isso citando Romanos, que diz: a quem Deus escolhe, ele chama. A ênfase é na graça de quem chama. Entendi. Isso se conecta com o segundo ponto. Essa escolha não é para uma multidão anônima. É incrivelmente pessoal. Sim, o chamado é individual. O estudo mostra que esse é um padrão. Deus chama Abrão, chama Moisés, Jesus chama Zaqueu pelo nome. É um chamado com nome e sobrenome, sabe? Super íntimo e direto. E o conteúdo desse chamado é a ordem segue-me, que, como a gente viu, implica uma mudança radical. Para Levi, foi deixar para trás a profissão, a fonte de renda. O estudo conecta isso diretamente com a ideia de arrependimento. E essa é uma conexão crucial. O material define arrependimento não como uma emoção, um sentimento, mas como metanoia. É uma mudança completa de mente que leva a uma mudança de direção. É dar meia volta. Levi estava indo num caminho e o chamado o convida a abandonar essa estrada e entrar em outra completamente nova. Faz todo sentido. Não dá para seguir alguém numa estrada nova se você continua caminhando na antiga. E o estudo segue para uma quarta característica que eu achei curiosa. Jesus chama trabalhadores para um novo trabalho. O fato de Levi estar ocupado parece ser importante. Sim, o texto destaca isso. Pedro e André estavam pescando, Levi estava na coletoria. O argumento do estudo é que o chamado não é para uma vida passiva, mas para um serviço ativo e exigente. A ideia é que, se o mestre está sempre trabalhando, seus discípulos também serão chamados para o trabalho. Levi trocou um trabalho exigente por outro ainda mais. Um trabalho que ele aceitou na hora. E essa é a quinta característica. O chamado é irresistível. A reação dele é a prova. Ele se levantou e o seguiu, sem negociação. É aqui que o estudo introduz o termo teológico graça irresistível. Eu sei que a palavra irresistível é forte. Pode soar como se a pessoa não tivesse escolha, né? Exato, como se a vontade fosse anulada. O estudo aborda isso? Aborda. A explicação que o material oferece não é a de uma coação. A analogia usada é a da voz do pastor. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor e a seguem naturalmente, não porque são forçadas, mas porque a voz é familiar, confiável, atraente. A graça irresistível é descrita mais como uma atração tão poderosa que a vontade da pessoa é cativada, é conquistada. A resposta positiva se torna a única coisa natural a se fazer. Uma conquista, não uma imposição. É uma distinção importante. E isso nos leva à última característica, que talvez tenha sido a mais chocante para a época. Com certeza, porque a história não acaba com Levi largando a coletoria. Logo depois, ele dá um banquete para Jesus, e os convidados são seus amigos, ou seja, outros coletores de impostos e pecadores, como o texto descreve. E claro que isso gera uma crise. Os fariseus, os religiosos da época, ficam escandalizados. Como ele pode comer com essa gente? E a resposta de Jesus a essa crítica é o clímax de todo o argumento. Ele diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Essa frase vira de ponta cabeça toda a lógica religiosa baseada em mérito, né? Completamente. O texto usa essa passagem para entregar sua conclusão mais poderosa. O chamado de Jesus, a salvação, não é um prêmio para os bons. Pelo contrário, é um remédio para os doentes, para aqueles que reconhecem sua condição e sua necessidade de cura. O pré-requisito não é ser bom, mas reconhecer que não se é. Isso subverte tudo. A mensagem não é seja bom
para que Deus te aceite, mas Deus te aceita porque você não é bom e precisa dele. Uau! Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? O estudo do pastor Cleves desenha um quadro muito nítido. A igreja não é uma ONG de voluntários, nem uma empresa recrutando talentos. A imagem que emerge é de uma comunidade de discípulos, pessoas que, como Levi, foram escolhidas e chamadas por Deus. E a metáfora final que o estudo propõe é muito boa. Ser discípulo é se matricular na escola de Jesus Cristo. E nessa escola não tem formatura. É um aprendizado contínuo, um estado de formação permanente, onde o aluno aprende seguindo o mestre pela estrada. E fica claro que a matrícula nessa escola, a resposta ao chamado, exige uma decisão imediata e um custo. Envolve deixar a estrada antiga para trás. Não é algo que se acrescenta à vida que já se tem. É uma decisão que cria um novo centro e tudo mais passa a girar em torno disso. O que me leva a uma reflexão final que o próprio material inspira talvez sem querer. Se o chamado é descrito de forma tão forte, uma voz divina, pessoal, irresistível, como uma pessoa hoje, em meio a tanto ruído, discerne essa voz. Nossa vida é um bombardeio de solicitações, né? Trabalho, família, redes sociais, tudo competindo pela nossa atenção. O estudo é brilhante em explicar a origem e a natureza do chamado, mas nos deixa com essa questão no ar. Como é a experiência de ouvir essa voz tão específica no meio dessa cacofonia toda?